Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pregue a graça, irmão. Pregue a graça, irmã. O Espírito Santo falou comigo, me fez lembrar um pastor. O pastor veio falar comigo e falou assim: apóstolo, a minha igreja não vai. Por que não vai, não está indo? Não acontecem coisas. O Espírito Santo me disse: é preciso ver o que você está pregando. Deixa eu ver o que eu estou pregando. Deixa eu ver o que eu tenho pregado aqui nessa igreja em Santo André. Se eu tenho falado de mim, dos meus problemas, das minhas situações, momentos da minha vida, ou se eu tenho falado de Cristo. Bom, eu não estou aqui, ou melhor, um pastor não é chamado para falar de si. Eu não estou aqui para falar de mim. Até dou um testemunho de vez em quando, mas vocês podem ver que vocês nunca ouviram ninguém aqui. Acho só a pastora. Vocês nunca ouviram o meu testemunho do meu arrebatamento por completo. Presta atenção. Vê aí, vocês nunca ouviram do começo ao fim. Se quiser saber, vai ter que ir na apostila quarta dimensão. Mas eu nunca contei, eu só contei uma vez, quando eu fui arrebatado, em 1994. Na noite que eu fui arrebatado, o Espírito Santo falou: não conte para ninguém. Levantei, vambora. Peguei a pastora, fui embora. Ela pensou que eu ia falar. Ela achou que eu ia, quando eu voltei do arrebatamento, ele vai contar tudo. Deus falou: não conta nada para ninguém. Levantei, vambora. Entramos no carro, fomos embora. Passou um mês, eu fui contar para a igreja. Isso foi em 94. Foi a única vez que eu contei o testemunho inteiro, do começo ao fim. Depois eu coloquei na apostila, mas nunca mais eu contei do começo ao fim. Eu falo pedaço. Percebeu que eu falo pedaço? Se você for encaixando, você vai... Eu falo pedaço. Então o anjo me pegou, o anjo apareceu, me trouxe. E quando o anjo me levou, e quando eu cheguei... Eu só conto pedacinho, mas eu nunca conto ele inteiro. Isso é um mistério de Deus. Um pastor não é chamado para falar dele, mesmo que ele tenha sido arrebatado. Paulo falou uma vez: conheço um homem em Cristo que foi arrebatado. Mas falou uma vez só, não falou mais. Deixou registrado. Por quê? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é chamado para falar de si. Ele pode estar passando dificuldades tremendas. Ele pode estar preso. Ele pode ter acabado de ter sido açoitado, que foi o que aconteceu com Paulo. Ele pode estar passando, segundo Coríntios 11, fome, sede, nudez, perigos com assaltantes. Ele pode estar passando momentos terríveis. Ele tem que pregar Cristo. Um pastor não tem que falar, uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador, vai, você não pensar que é só um pastor, um pregador, pregue a graça, um pregador, um anunciador, presta atenção, independente do momento que ele esteja passando, ele não tem que falar dele, ele não foi chamado para falar dele, ele tem que falar de Cristo. E eu falei para o pastor porque o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me disse, é preciso ele ver o que ele está pregando. Porque eu fui na Bíblia e eu vi que todos os pregadores pregavam a Cristo. Pregue a graça. Tem um pregador do Rio de Janeiro que perdeu o foco, perdeu o rumo. Eu me lembro quando ele pregava a graça. Hoje já não prega mais a graça. Hoje ele tenta convencer as pessoas de uma tese que ele crê. Totalmente diferente. Paulo não tentava convencer ninguém do que ele cria. Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. Por quê? Por quê? Porque ele pregava a Cristo. Paulo nunca quis convencer ninguém. Ele pregava a Cristo.
2 Timóteo capítulo 4, por favor. Pregue a graça. A graça é Cristo. Pregue quer dizer anuncie. Não fale de si, fale de Cristo. Oh, o Espírito Santo me disse. E não só por causa desse pastor, já conheci vários. Vou para 30 anos de ministério. Quantos pastores eu conheci que em suas igrejas não tinha sinais, não tinha evidências. E o Espírito Santo me disse, preciso ver o que ele está pregando. Alguns eu cheguei perto, fui ver o que estava pregando. Pregava várias coisas, mas não pregava Cristo. Você tem caneta aí? Principalmente os evangelistas, tem caneta aí? Os sinais, as evidências acompanham a pregação de Cristo. Lá em Atos 3, o que Pedro falou para aquele coxo? Eu não tenho prata nem ouro. Em outras palavras, o meu testemunho não te interessa. Ah, Deus é contigo, deixa isso para lá, outro dia eu falo. Mas tem acontecido sinais e prodígios na sua vida, outro dia eu falo. Mas então o que você vai me dar? Você não tem prata nem ouro? Eu não tenho prata nem ouro, nem vou contar meu testemunho. O que eu tenho é o seguinte, ó, Jesus Cristo, Atos 8, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Para aí. Imagina o Pedro andando de limusine. Imagina o Pedro morando na cobertura, no Maxud Plaza. Ele vai na casa de Enéas, ele podia falar, Enéas, Deus tem me feito prosperar. Enéas, hoje eu moro numa cobertura. Enéas, eu tenho vários carros importados. Enéas, Enéas, nada disso te importa, Enéas. Você está paralítico, estou vendo com sua situação. Enéas, eu falar para você que eu moro na cobertura, você vai continuar paralítico. Enéas, eu falar para você que Deus me deu carro, dinheiro, casa, mansão e emprego, eu sou empresário, você vai continuar paralítico. Mas se eu te falar, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Alguém entendeu o foco? O Espírito Santo foi claro comigo em 1992. Não fala de você, fala de Cristo. Fala dele. Fala dele. Irmãos, se eu começar a falar de mim, eu não prego mais a Bíblia. Se eu começar a dar testemunho do meu dia a dia, vejo Deus nas flores, sinto Deus na brisa do mar, no cantar dos pássaros, na leve brisa do fim da tarde e no pôr do sol. Se eu vou falar de mim, eu não prego mais a Bíblia, eu não ensino mais a Bíblia. Se eu vou só falar do que eu tenho visto Deus fazer na minha vida, na minha esposa, nas minhas filhas, mover, manifestação, anjos, aí eu não vou mais pregar a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Pregue a graça. Não fale de si. Eu conheço pastores e pastoras que só falam de si. A igreja não quer saber de mim. Irmão, eu estou passando dificuldade. Quero saber o que Cristo fez por mim, pastor. Pastor, eu saí da minha casa para você falar como está a sua vida. Vocês veem eu falando da minha vida, irmão? Eu passo coisas que vocês nem sonham, eu vou morrer sem saber. Por quê? Soberba, orgulho? Não! Porque eu não fui chamado para falar de mim. Vou me colocar no lugar de Paulo. Imagina que eu fui preso. Imagina que eu fui açoitado. Eu não tenho que falar de mim, eu tenho que falar de Cristo. Eu não tenho... vocês não têm que se compadecer de mim. Irmão, eu fiquei preso 1 mês. Irmão, a vida está tão difícil. Vê se vocês vêm falar de mim, que está difícil a vida. Você vê, Adriano, eu falar que a minha vida está difícil? Isso não quer dizer que eu não passo situações e problemas? Mas e daí? Ora, pastor, alguém pode dizer, você não crê em Jesus? Fala com ele. Deus não é com você, pastor, fale com ele. Tenho falado. E ele tem me ajudado. Então eu tenho que falar dele, não de mim. Eu tenho que falar dele. Quando eu vejo um pastor falando de si, eu já mudo na hora, eu já paro de ouvir. Eu paro de ouvir. Irmão, a vida está difícil. Irmão, não está fácil não. Irmão... Novidade que a vida está... Jesus nunca disse que a vida ia ser fácil. A vida só é dura para quem é mole. Então é preciso mudar o foco. Qual o foco de um crente? Qual o foco de um pregador, principalmente?
Falar de Cristo. Pastor, mas eu vi, você acabou de ser açoitado. Tá ardendo, irmão. Eu coloco o paletó aqui, esconde, tá ardendo e eu venho disfarçando aqui, tomo um remedinho e tal. E irmãos, pela graça você é salvo. Eu vou falar que eu fui chicotado. Eu vou falar que se levantou adversários. Eu vou falar que tem pessoas perseguindo. Não, eu tenho que falar de Cristo. 2 Timóteo 4, verso 2. Cadê a caneta? Sublinha, prega a palavra. João 1, no princípio era a palavra é Deus. O verbo é palavra. Prega a palavra, prega Cristo. Oh, nós fomos chamados para falar dele, não de nós mesmos. Independente do que nos aconteça. Perseguições? Não é novidade nenhuma. 1 Pedro 4, não vos admireis. Mateus 5, bem-aventurados sois vós por serem perseguidos. Tem pessoa que se admira por uma perseguiçãozinha. Hebreu 10, ainda não sofreste, ainda não resististe até o sangue. Não foi preso. Já foi presa? Já foi? Não foi açoitado? Já foi açoitado? Não foi, né? Não fale de você. Fale dele. Ele te salvou. Ele te libertou. Ele te abençoou. Não fala minha igreja. Fala, ele te libertou. Ele te salvou. Não fala minha igreja. Não fala de você. Fala dele. Os sinais não vai acompanhar eu e nem você. Os sinais vai acompanhar ele. Quando se fala dele, os sinais acompanham ele. Os sinais se chama Espírito Santo. Não fui chamado para falar de mim. Diga essa frase. Não fui chamado para falar de mim. Fui chamado para falar dele. Eu vou falar com alguém? Ele te salvou. Quem? Ele, Jesus. Como assim? Quando ele morreu na cruz. Fala dele. O Pedro foi na casa de Enéas. Enéas, ele. Enéas, Jesus. O que tem Jesus? Jesus te cura. Curou mesmo, levantou na hora. Nós fomos chamados para falar dele. Fala dele. Você não está sabendo? Não, ele te salvou. 2 Timóteo 1,9. Ele te salvou. Por isso Efésios 2,8. Você é salvo pela graça. Como assim? Porque ele, quando ele, olha ele fez. Fala dele e ele vai confirmar a sua pregação. O Espírito Santo me falou duramente um dia. Eu não esqueço nada do que ele me fala. Ele me falou, está vendo aquele pastor? Lá não há sinais na igreja dele, porque ele não fala de mim, ele fala dele. Eu cheguei pertinho para ver. Falei, não é que o pastor está falando dele, não fala de Jesus? Não fala de Cristo? Fala da igreja, na nossa igreja. Teve um homem que falou assim para mim, é porque na nossa igreja. Eu falei, então, por que não? É na sua igreja? Eu quero saber da igreja de Cristo. É na igreja de... Como na nossa? Não é, nós não temos igreja. A igreja é de Cristo. Está claro ou não está claro? Nós fomos chamados para falar dele. Segundo Timóteo 4,2, prega a palavra. Insta quer dizer seja a tempo, ou se é que eu posso dizer fora de tempo. Fora de tempo quando? Eu fui pro Play Center, não tem mais Play Center, né? Eu fui na Disney, vai. Fui na Disney, tava lá conversando com o Mickey e com o Pateta, e de repente o Mickey falou assim, como assim na sua camiseta, salvo pela graça? O Mickey perguntou, eu respondi pro Mickey. Mickey, sabe o que é? Efésios 2,8. Isso é fora de tempo, eu tô na Disney. Eu vim aqui para montanha-russa, para andar naquela xícara que fica rodando. Eu não vim aqui pregar. Eu vim na Disney me divertir. Mas prega a tempo e fora de tempo. O Mickey perguntou, eu falei, Mickey, pela graça você é salvo. Fora de tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Admoesta. Admoestar é aconselhar. Não faz isso não, abençoado. Há anjos em seu favor. Aconselha. Você conhece a verdade, você não vai falar nada. Fala, abençoado. Admoesta.
2 Timóteo 4:2. Repreende, ó, tá errado isso aí, hein? Não, não é assim não, irmão. Ó, isso vai dar zica, vai dar zebra, hein? Repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Pula para o verso 5. Tu, porém, você não sabe o que você deve fazer? Ser sóbrio em tudo. Pastor, eu estou sofrendo. Irmão, isso não é novidade. Pastor, estou sendo perseguido. Pastor, meu marido. Pastor, minha esposa. Pastor, meu filho. Pastor, o vizinho. Para, irmão. Não me fica me falando essas coisas. Eu não fui chamado para falar de mim, também não fui chamado para ouvir essas coisas. Amém? Ou você não acha que Paulo ficava resmungando de casa em casa, né? Ai, irmão, graça e paz. Nossa, você souber como que está ardendo. O que foi, Paulo? Não, porque aquele dia... E eu fui assaltado. E o soldado... 2h30 na casa da pessoa e não fala de Cristo? Quem entendeu? 2h30 e não fala de Cristo? Você está falando de você, Paulo. E não tenta justificar. É, porque você não sabe. Eu tomei uma chicotada aqui, irmão. Ué, você não foi chamado por Cristo? Você não foi comprado por bom preço? Você não foi predestinado, escolhido? Você está falando de uma chicotada? É porque não foi com você. Para de ser chorão. Para de reclamar da vida. Para de falar da sua vida para os outros. Fala de Cristo para os outros. Não fala de você para os outros. Fala de Cristo. O que o Espírito Santo quer deixar claro é isso. Presta atenção no que eu vou falar. O que o Espírito Santo quer deixar claro. Eu vou ser claro como ele foi comigo. Ninguém tem nada a ver se você está desempregado. Ninguém tem nada a ver se você não tem comida em casa. Ninguém tem nada a ver se você está passando dificuldade. Ninguém tem nada a ver com isso. Cristo não te chamou? Vai lá e fala dele para a pessoa. Está faltando comida? Cristo vai prover. Está doente? Cristo vai curar. Não tem dinheiro? Cristo vai prosperar. Se você falar dele, ele vai se manifestar em você. Fala dele. Por isso diz Deus proverá. Fala dele que ele proverá. Tem crente que não sabe ser crente ainda. Tem crente que não sabe ser crente ainda. Encontra as pessoas no mercado, ao invés de falar de Cristo, começa a falar: irmã, o coronavírus, irmã, a Covid, irmã, morreu, irmão, tá difícil, o gás aumentou, hein? Irmã, você... 1h30 falando, não fala de Cristo. Como é que vai ter sinais de Cristo em sua vida se você não fala de Cristo? Você fala de você. Aí você vai ler a Bíblia, ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. Os crentes se encontravam, se alegravam, Atos 2, Atos 4, eles se alegravam porque eles falavam de Cristo, eles oravam. Irmão, eu não estou dizendo que a situação real não existe, eu não estou dizendo isso. O desemprego é real, o gás aumentou mesmo, a gasolina está quase R$7. Mas você quer que eu faça o quê? Eu vou vir aqui e falar: pô, irmão, está tão difícil pôr gasolina. Ô, irmão, você viu, o gás aumentou 3... Eu não sei quantas vezes aumentou, eu não quero nem saber. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, muda o foco. Você tem caneta aí? O Espírito Santo me ensinou isso em 92, eu não sei onde você estava. 1992, o Espírito Santo me ensinou. Sabe o que ele me ensinou? Primeira coisa que ele me ensinou: não reclame da vida, não murmure. Irmão, não sei se vocês conhecem Santo André, aqui cidade. Eu vim 10 quilômetros a pé, de noite, na garoa, um frio que você nem imagina. Por quê? Porque eu só tinha 10 centavos na carteira. Pronto, falei. Vim a pé, na garoa, 7h30 da noite, um frio que você nem imagina. O sapato furado, tá? O sapato furado tinha que andar assim. O sapato furado, garoando, o chão tudo molhado, 10 centavos na carteira, como que eu vou pegar o ônibus? Diante de Deus, eu vi as pessoas no ponto entrando no ônibus e pegando dinheiro, e eu tinha 10 centavos, como é que eu vou entrar no ônibus? Eu vi as pessoas entrando no ônibus, lá do Bangu, lá no Carrefour, no Bangu, lá onde era a Otis. As pessoas entravam, 10 centavos, como é que eu vou entrar?
Até que um dia chegou em casa. 1h30 andando, a 1 hora chega. Mas o Espírito Santo me disse, ó, presta atenção aí. Ele me falou assim, eu vou te falar o que ele me falou. O momento que você para falar da derrota, o momento que você para falar da situação ruim, ao invés de falar da situação ruim, da derrota, fala a palavra certa. Ele me falava assim, ó, você não vai ter que falar com alguém? Vou. Ao invés de você falar o errado, fala o certo. Ao invés de você falar assim, irmão, eu estou sofrendo. Não, fala assim, irmão, graças a Deus, Deus é comigo. É assim. Ele me falava, você encontra as pessoas, não é normal conversar? Eu falei, é. Mas o que as pessoas fazem? Ele me falava assim, ó, vê aí, ó. E eu comecei a observar. Ele falava, as pessoas se encontram e ficam reclamando da vida. Ficam falando mal da vida, que está difícil. E é verdade que está difícil. Mas você não tem que falar isso. Você tem que falar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não tem que falar que está difícil. Você tem que falar assim, eu tenho anjos em meu favor. Você não tem que falar que não vai dar. Você tem que falar, eu sou mais que vencedor. Tem que falar a palavra certa. Já que vai falar, fala o certo. Foi isso que ele me ensinou. 1992. Foi isso que ele me ensinou. Eu falei, é verdade mesmo. Daqui a pouco eu vou encontrar alguém na rua. Daqui a pouco eu vou encontrar alguém. Vou pôr em prática. A situação feia, com 10 centavos no bolso. Não tinha de passagem. E eu vou, irmão, eu só tenho 10 centavos, irmão. Misericórdia. Irmão, ora por mim aí. Irmão, ora por mim. Eu nunca fiquei pedindo oração. Eu orava. Pegou essa? Você pegou essa, irmão? Eu nunca fiquei pedindo oração por aí, como eu vejo os crentes. Ora por mim, ora lá, hein? Tinha uma irmã que falava assim, ela era tão preguiçosa, que ela falava assim, me apresenta em oração, mas ela era tão viciada em pedir, que chegou uma hora que ela falou assim, apresenta lá, hein? Apresentem. Eu tô te falando, tô lembrando dela aqui agora. Tô te falando. O normal, me apresenta em oração, né? Mas falou uma, falou duas, falou três. Na 50 vezes ela já... apresenta lá. Apresentem. Apresenta lá. Eu nunca pedi oração. Sabe o que eu fazia ao invés de pedir oração? Eu orava. Quem entendeu? Por que eu fazia isso? Porque eu lia a Bíblia. Eu não vi Elias pedir oração. Eu não vi Moisés pedir oração. Eu não vi Abraão pedir oração. Paulo preso, açoitado, eu não vi ele pedir oração. Eu vi ele orando. Eu vi Moisés orando. Eu vi Abraão orando. Eu vi as pessoas, Daniel, eu vi orando. Daniel capítulo 6. Eu não vi Daniel pedir oração. E foi assim que eu aprendi com o Espírito Santo. A viver pela fé. Segundo Timóteo, agora tem gente viciado. Eu não sei se você conhece gente viciada. Eu conheço, tem gente que não pode ver um crente que ele pede oração. Tinha uma mulher tão viciada uma vez que ela falou assim, acabou o culto, ela falou, pastor, dá uma orada aqui. Ainda, ela fez assim, pastor, oi, dá uma orada aqui. Ainda fez assim, dá uma orada? Eu falei, irmã, o que é dar uma orada? Dá uma orada aqui. E aqueles que falam assim, pastor, ora por mim. Eu falei assim, o que é? Não, só para você orar. Olha para mim, presta atenção, meu. Presta atenção, olha para mim. Olha o meu nível. Como assim só para orar? Não, irmão, tenho que saber o que é. Não, só para você. Olha para mim, você acha que eu vou? Pastor, ora por mim, que eu estou com a perna quebrada, eu estou com AIDS, eu estou com câncer. Pastor, eu vou orar. Pastor, ora por mim para quê? Não, ora para mim para você. Dá uma orada aqui. Procurar sua turma, cabra safado. Se você entender, você aplaude. Se você entender, você aplaude. Eu aprendi a ser crente e estou tentando te ensinar. Eu aprendi a ser crente de verdade e estou tentando te ensinar. Porque eu não tinha eu tinha 10 centavos no bolso. Eu vou pedir oração para quem? Para quem nem os 10 centavos não tem. Tá me entendendo? Então, ele está pior que eu.
Senhor, Deus poderoso, por que eu vou pedir oração se eu posso falar com Ele? Quem está entendendo? Eu já tinha lido Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos. Eu já tinha lido, Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em oração, crendo eu farei. Eu vou pedir para o Zé, para o João, se eu posso falar com o Senhor. Eu já tinha lido que Jesus disse, qual o pai que se o filho pedir ovo vai dar uma pedra? Eu vou pedir o ovo, eu não tenho ovo, vou pedir. Qual o pai que se o filho pedir pão, o pai vai dar... Ô pai, eu não... Então eu ia falar com o pai. É que a Assembleia de Deus ensinou... escapou essa. O sistema religioso criou os crentes errados. Você conseguiu entender o que eu falei? Então ensinaram os crentes a só ficar pedindo oração e não ensinaram eles a viver pela fé. É ou não é verdade? Ou não tem coragem de falar que é verdade? Crente de 30 anos de igreja não sabe orar. Claro, ele só pede oração, como que ele sabe orar? Não é verdade? Eu sou filho de pastor. Crente lá com 30, 40 anos de igreja não sabia orar no Pai Nosso. Por quê? Porque eu cresci lá e eu vi. Ora por mim. Ora lá. Só encostava. Ora para mim. Vai orando, hein? Apresenta lá, hein? Vai aprender como? 30 anos de igreja não sabe. E a vida fracassada. Eu não estou aumentando nada, eu estou falando que eu vi. Irmã, a vida do crente não ia. Eu cresci, eu sou filho de pastor. Hoje eu estou com 54. Eu tinha 10, 11, 12. O irmão estava lá, o irmão empurrando a vida com a barriga para comer um prato de arroz e feijão. Eu falei, tem coisa errada aí. Não tem coisa errada. Por isso que ninguém quer aceitar Jesus aqui na igreja. Olha, o irmão tá... Ninguém quer aceitar Jesus, olha como que ele está. O cara para uma BMW aqui do lado, né, bem vestido, legal. O irmão é crente e tal. Você acha que o cara da BMW vai querer o Jesus dele? Está entendendo? Foi essa analogia que eu fiz. Aí vem aquela conversa religiosa de fariseu. Ele tem BMW, mas ele não tem paz. Para de ser invejoso, rapaz. Não tem paz o quê, meu? Ele trabalhou, ele comprou, ele conquistou. Ele só tem que ouvir a palavra certa. A graça. Para de ser invejoso. 2 Timóteo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Não é novidade sofrer as aflições, passar dificuldades na vida. Doença, enfermidade, desemprego, o gás está caro, gasolina. Isso não é novidade, irmão. Para de reclamar da vida. Eu não sei como tem gente que ainda fica falando de gás, que o gás aumentou. Pelo amor de Deus. Você não é deste mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. Filipenses 3, a nossa pátria está nos céus. Para de falar que o gás aumentou. Fala que tem anjos em nosso favor. Fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala que o Espírito Santo habita em nós. Fala que a igreja é vitoriosa. Para de falar de gasolina e de gás. Lá no céu não tem gasolina, lá no céu não tem gás. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O que eu falei? O problema é que as pessoas perderam o foco. E ao invés de falar dele, falam de si mesmo. Ao invés de falar das coisas de Deus, falam das coisas da terra. É ou não é verdade? Encontra os irmãos, ao invés de falar das coisas do céu, fala das dificuldades da terra. Você quer que eu fale de dificuldade da terra? Daniel estava na cova com leões, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego jogado na fornalha. Moisés, o faraó, queria cortar o pescoço dele. O Elias, a Jezabel queria... Você quer que eu fale de dificuldade na terra? Paulo açoitado, Paulo perseguido. Você quer que eu fale de dificuldade na terra? Então pare de falar das coisas da terra. Fale das coisas do céu. Pare de falar de você. Fale dele. Pregue a graça. Prega a graça. 2 Timóteo 4, 5. Sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faça a obra de um pregador, de um evangelista. Cumpre bem a tua missão. Tua missão não é ficar por aí falando que o gás aumentou 6 vezes. Que aumente 1000. Ai, pastor, mas o que você vai? Eu não quero saber o que eu vou fazer.
Deus proverá. Meu foco é lá, não é aqui. Meu foco é lá, não é aqui, irmão. O que eu vou comer amanhã? Eu já li Mateus 6. O que eu vou vestir amanhã? Eu já li Mateus 6. Fiz até uma música. Qual de vós poderá mudar o curso de nossas vidas, se preocupando com o dia a dia? Não devo me preocupar com o amanhã, não devo me preocupar com o dia de amanhã. Não devo me preocupar com os planos de Deus. Mateus 6:33. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu creio, por isso eu falo. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã somente a Deus pertence. Eu não faço música para ficar famoso, igual Roberto Carlos, igual Beyoncé. Eu faço música para confessar minha fé e glorificar o nome do Senhor. É diferente. Eu não faço música para ficar famoso. Filipenses capítulo 3. Pregue a graça. Eu já orei para que isso fique claro. Não fale de você. Não fale de você, irmão. Olhem para mim. Tem pessoas muito melhor que eu. Eu vou falar de mim. Tem pessoa melhor que eu. Eu vou falar de mim. Uma das coisas, tem caneta aí? Uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou. Presta atenção. Marco 0. Faz um ponto aí. Ponto no meio. Direita e esquerda. Sabe o que ele me falou, Espírito Santo? Sempre vai ter alguém melhor que você. Volta no Marco 0 e sempre vai ter alguém pior que você. Quem pegou essa? Isso eu aprendi com ele. Falei com um irmão esses dias. Eu tenho 5 Mercedes. Ah, você tem 5? Está se gloriando do quê? O dono da Mercedes tem tudo, a fábrica toda é dele. Então sempre vai ter alguém melhor. Eu não tenho carro nenhum, nem um fusquinha velho eu não tenho. Eu estou aqui andando a pé, vindo para a igreja. Você está andando a pé, vindo para a igreja? Eu conheço pessoas que nem perna não tem para vir a pé para a igreja. E não está reclamando igual você. Não reclama não, que tem gente pior, hein? Aí o Espírito Santo me fez uma parábola, uma analogia. Tinha uma pessoa que só comia banana. E banana de manhã, banana no almoço, banana na janta, banana de madrugada, e suco de banana, e macetava banana. E até que chegou um dia, ele encheu o saco da banana e começou a reclamar. Não aguento mais banana! Banana de manhã, banana de dia, banana de tarde. Não aguento mais banana. E comia banana e não aguento mais banana. E jogando a casca para trás. E banana, não aguento mais, jogando para trás. Aí um dia ele ouviu um barulho. Quando ele olhou para trás, uma pessoa vinha pegando a casca da banana e comendo. E o Espírito Santo me disse, e o terceiro, nem a casca não tinha. Você ainda vai continuar reclamando que está comendo sua banana, irmão? Você ainda vai continuar reclamando que está comendo sua banana na vida? Para um pouquinho, olha para trás. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3. Eu não reclamo, irmão. É porque você tem o que comer. Eu já não tive o que comer. É porque você tem um carro. Eu já não tive carro. É, você tem roupa boa. Eu já não tive roupa boa. Quer que eu comece a falar? O Espírito Santo me disse uma vez, ninguém nasce grande. O que eu falei? Meia furada, cueca furada, rasgada, sapato furado com papelão embaixo. Tudo isso eu já passei. A questão não é o momento que você está passando. Você precisa aprender uma coisa. Por nada murmure. Por nada reclame. Mas não consigo. Eu vou ter que falar.
Fala a coisa certa. Mas a situação... Não andamos por vista, andamos por fé. Para tudo tem resposta. Mas eu estou vendo. Para de ver. 2 Coríntios 5,7. Não ande pelo que você vê. Ande pelo que você crê. Crie, por isso falei. Irmão, se eu começar a entrar aqui na área da fé, é um nível tão gostoso. Aliás, é o único e verdadeiro nível de se viver. É um nível tão gostoso de se viver que você não quer nem saber do amanhã, irmão. Colocaram fogo em 3 carros meus, 3, afora a garagem, o telhado, o quarto da minha mãe. Pegou fogo em tudo. Sabe o que eu fiz quando o bombeiro apagou o fogo? Fui para casa dormir. Pastor, eu não ia conseguir. Então você tem que chegar nesse nível, hein? Porque eu ia fazer o quê? Ficar andando na casa igual um zumbi? O que eu ia fazer? Não, o que eu ia fazer? Ficar andando na rua? O que eu ia fazer? Hora de dormir é hora de dormir, irmão. Agora é hora de dormir. Simples assim. Não tem o que fazer? Davi me ensinou no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E não é que ele fez mesmo? Já várias vezes. Então o segredo é pôr em prática o que você tem lido. Pegou? Porque tem gente que lê muito a Bíblia. Tem gente que ouve muita pregação. Tem gente que fica comparando o pregador, comparando o ensino. Para quê? Para que você está comparando? Tem gente que quer saber tudo. Mas isso aqui, mas aquilo lá. Mas qual a cor da cueca de Abraão? Para que você quer saber tudo isso? Para quê? Não, para que você quer saber tudo isso? Eu sou apóstolo, não estou nem entrando nessa área. Para que você quer saber tudo isso? Para nada, né? É só vaidade mesmo, né? Não tem propósito, não tem objetivo nenhum, né? Você vai pregar no Maracanã para 100 mil pessoas? Não. Então para que você quer saber tudo isso agora? Quem está entendendo? Filipenses 3, verso 17. Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Dispensa comentário. Irmãos, imitem a mim, imitem a nós. E veja o exemplo. Olha, procura ver o exemplo que vocês veem em nós. Vamos para mais um texto? Vamos lá em Hebreus. Olha aqui, ó. Olha como que eu aprendi. Hebreus, olha lá, capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Irmão, se você não põe em prática, de nada vale, hein? Tá claro ou não tá claro? Se você ficar só anotando na Bíblia, se você ficar só sublinhando, se você ficar só escrevendo, mas você não põe na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na semana, no meio. Se você, Deus continua lá no céu e aqui embaixo fica feio, hein? Fica difícil, irmão. Paulo disse: orai sem cessar. Se você não orar, Paulo disse: em tudo dai graça. Se você não dá graça em tudo, quem está entendendo? Alô? Deus só funciona. A Bíblia só funciona. A sua fé só funciona se você pôr em prática. Se você ficar só estudando a Bíblia, só lendo a Bíblia, só isso aqui e aquilo lá. Eu conheço várias pessoas, não é? Eu ia falar de uma, eu conheço várias. Tudo da Bíblia, tudo riscada, tudo sublinhada, caderno, não sei o quê. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela sublinhava até a vírgula, ela sublinhava, ela circulava, ela fazia tudo. A Bíblia, era impossível ler a Bíblia dela, porque tão... Cadê ela? Hoje nem crê em Deus, não está crendo mais. Não crê mais em Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia. Mas o que aconteceu com tudo aquilo que ela marcou? Ela tinha caderno, tudo. Cadê? Não era para estar fazendo a diferença. Não era. Nossa, olha toda a revelação que ela... Não era para ela estar flutuando, andando, não era? Cadê? Hebreus 6,12. Não desejamos, Hebreus 6,12, não desejamos que vos torneis preguiçosos. É forte preguiçoso?
indolentes, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Look at me, please, one moment. Eu tinha um pastor. Aí um dia eu conheci um outro pastor. Olhei para o meu pastor, boca aberta. Não tinha sinais, não tinha prodígio. Deus estava lá no céu, ele estava aqui na terra. Aí eu conheci um outro pastor. Eu olhei para o outro pastor. Nossa, olha, cheio do Espírito Santo. O homem falava, acontecia, profetizava, anjos manifestavam, o Espírito Santo manifestava, havia sinais, havia cura, unção do Espírito Santo. Qual pastor você acha que eu fiquei? Com a boca aberta? Não. Eu lembrei que Jesus disse: os sinais acompanharão os que creem. Hebreus 6,12. Sabe quem que eu comecei a imitar? O pastor boca aberta? Não. Olha lá, Hebreus 6,12 eu já tinha lido. Sede imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Eu via com os meus olhos Deus manifestando na vida do outro pastor. O pastor falava, Deus era com ele. O outro só falava de Deus. Ele só falava de Deus. Mas esse aqui ele falava e Deus era com ele. Deus manifestava. Era unção pura, era o Espírito Santo manifesto. Era a glória de Deus. Hebreus 6,12. Imite aqueles que pela fé recebem as promessas. Corre para 1 Coríntios 2. Prega a graça, fala da graça, fala de Cristo. Quer ver sinais em sua vida? Fala de Cristo, não fala de você. Fala dele. Ele segura o que você falar dele. Se alguém quiser te matar, fala dele. Se alguém quiser te pegar, te perseguir, fala dele. Fala dele. Não fica, não, tudo bem, não. Não arrega não, irmão, não arrega não. Não arrega não. Jogaram Daniel na cova dos leões. Não arrega não. Jogaram Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Não afina não, não arrega. Pedro disse, mais importa obedecer a Deus. Não arrega não, que se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Eu tenho visto isso na Bíblia. Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Não arrega não. Não arrega não, irmão. Pô, quantos que eu tenho enfrentado? O nego já veio aqui dizendo que quer me matar, já colocaram carta debaixo da porta, já ligaram lá em casa e pegou minha filha, avisa seu pai que amanhã até o meio-dia eu vou matar ele. Olha eu aqui. Não arrega não, irmão. Eu já li. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já li. Não arrega não. Às vezes também é um testinho que Deus está fazendo com você, né? Né, Pedro? Olha, o Pedro saiu sem querer. Porque teve uma vez, prenderam Jesus e estão levando ele. Aí um guarda, esse aqui é um dele. Não, eu não conheço. Você está se confundindo. Não, eu não. Tá bom, não é ele não. Passou algumas horas. Eu vi você não. Não, eu não. Eu? Não. My name is Bond. James Bond. Não é Pedro não, sou o James Bond. Ele muda até o nome dele. Ele fala que não é do MGA, ele muda tudo. Tá bom. Passou mais um tempo. Você! Não, eu não. De repente... O que o galo fez? Porque o que ele fez? Cuidado com o galo, irmão. Cuidado com o galo, hein? Ó. Cuidado com o galo te entrega, hein? 1 Coríntios 2. Cuidado com o galo, hein? 1 Coríntios 2. Vamos terminar. Quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 2, verso 4. Olha lá o Paulo. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha... Não ouvi. A minha palavra e a minha...
olha lá, olha lá, olha lá. Pregue a graça, irmão. A minha palavra e a minha pregação. O que ficou claro para mim, não sei se está claro para todos, para alguns eu sei que já está. Para todos eu não tenho certeza. Mas o que está claro para mim é que eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Isso está claro. E há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. A questão é que já ficou claro na minha mente que eu nasci aqui nesta terra e que antes de voltar para lá, eu tinha que passar aqui no MGA. Você sabe que você vai voltar para lá, não sabe? Mas antes tinha que passar aqui. Você tem que dizer, eu nasci. Cadê os que crê de verdade? Primeiro Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Olha o objetivo de Paulo, hein? Demonstração do Espírito e de poder. Corre para Atos capítulo 8, estamos terminando. Atos capítulo 8. Eu tentei. Eu falei, o que vai acontecer, hein? Para eu morrer de fome, eu tenho que ficar muitos dias sem comer nada, sem beber nada. Eu não vou morrer de fome amanhã, segunda-feira. Até amanhã eu aguento. Até terça eu aguento, se eu não tiver nada para comer, nada para beber. Um copo d'água eu arrumo por aí. Então, vamos continuar orando. Oh, Deus. Passou um dia. Eu aguento um dia, eu aguento 2. Para morrer, para chegar a morrer, vamos colocar aí 2 meses sem comer nada. Sem comer nada, para secar e morrer. Eu não creio que Deus vai. Davi falou, eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um. O Marcos vai ser o primeiro. Falei, eu vou ver. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e orando. 4 dias, 10 centavos ainda. Ele levou e orando, e de repente R$1, ou já é melhor que 10 centavos. Ele levou R$10, e as coisas começaram a acontecer. Aí eu não parei mais. Falei pro Reinaldo agora, você acha que eu vou parar? Você acha que eu vou parar agora? Quase 30 anos de ministério servindo a Deus. Você acha que eu vou parar agora? Deus se manifestando, enviando um anjo. Eu vou parar agora. Eu comecei do zero. Vou parar agora que meus olhos já viram e veem quase todos os dias sinais, prodígios e manifestação de Deus. Eu vou parar agora. Eu tenho uma reservinha, irmão. Eu tenho uma reservinha. Eu comecei do zero, não tinha nada. Hoje eu tenho uma reservinha. Você está me entendendo? Eu comecei, eu não tinha. Hoje eu tenho uma reservinha. Se ele não me responder amanhã. Se ele não me responder a semana que vem. Se ele não responder o mês que vem, eu tenho uma reservinha. Mas eu comecei do zero. E ele me respondeu, ele me atendeu. Eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu pude falar, o meu socorro vem lá do Senhor. E eu lendo a Bíblia, ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito.
Que Deus maravilhoso, que Deus bom, como é bom servi-lo. Hebreus 6,10, olha, Ele não se esquecerá da sua obra, Deus não é injusto. Hebreus 6,18, é impossível que Ele minta. Isaías 44, não há outra rocha que eu conheça. Oh! Atos capítulo 8, quem já achou, diga amém. Versículo 5. Atos 8, olha como que é simples, estava na sua cara, talvez você nunca viu isso. Atos 8, verso 5. Descendo Filipe a Samaria, pregava-lhes a Cristo. O Espírito Santo me falou isso comigo em 1993. Você está vendo, Marcos? Pois não, Senhor. Você está vendo o que Filipe fazia? O que ele fazia? Ele pregava a Cristo. Pregue a Cristo. Vem aqui. Fala de Cristo. Fala dele. Fala o que ele fez. Fala o que ele faz. Parece que a pastora citou 1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Não fala de você, fala dele. Não fala o que você acha, fala o que está escrito. Por isso que eu não estou nem aí. Por quê? Eu não estou falando o que eu penso, o que eu acho. Estou falando o que está escrito. Eu não preciso defender Deus. Eu sou um pregador diferente, tá? Você já deve ter percebido isso. Eu sou diferente. Os caras aí morrem de medo de falar da graça. O irmão do Rio de Janeiro me falou, foram 2 pastores da Assembleia lá na casa dele. Ô irmão, varão, você não está mais indo na igreja, não está mais... Aí o irmão falou assim, sabe o que é, pastor? Eu estou recebendo a graça e o apostolado. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me predestinação é do diabo. Predestinação não. Isso aí é uma interpretação, uma ova. Está escrito. Predestinação não é interpretação, não. Não é tese teológica, não. É Bíblia, é palavra de Deus. Efésios 1,5, em amor nos predestinou. Efésios 1,11, fomos predestinados segundo o seu propósito. Romanos 8,30, aos que predestinou. Não é interpretação, é palavra de Deus, é Bíblia. Vamos terminar com Atos 14. Atos 8,5, que lindo, hein? Filipe pregava-lhes a Cristo. Um pastor falou assim, eu não estou vendo sinais, Deus não está confirmando. Eu falei, o que você está pregando? Eu falei o que o Espírito Santo me ensinou. Filipe pregava a Cristo. Atos 8,5. Vê o que você está... Alô, eu ouvi isso do Espírito Santo. Veja o que você está pregando na igreja. E eu comecei a analisar. Bom, eu estou em paz, eu estou pregando a graça, estou pregando a Cristo. Ó, Jesus te salvou, Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus morreu para justificar, Ele te santificou, Ele te lavou, Ele te comprou. Eu estou pregando o que está escrito, eu não estou falando o que eu penso, o que eu acho, não estou falando de mim, estou falando o que está escrito. Quem está entendendo, hein? Vamos terminar com Atos 14. Olha que lindo. Vamos terminar com Atos 14, verso 7. Olha que lindo. Olha que lindo, Deus falando às claras. Atos 14, 7. Atos 14, 7. Quer ver sinais em sua vida? Fala dele. Você quer ver sinais de Deus em sua vida? Fala dele. Não conta a sua situação para as pessoas ficar com dó de você, se compadecer. Não é assim que se vive pela fé. É falando dele. Oh, você sabe o que Jó falou? Sabe o que Jó falou? O Jó, os filhos tinham morrido, a casa tinha caído, pegou fogo no milharal, no arrozal, as mulas morreram, jumenta, camelo, cara, morreu tudo, os filhos morreram. Sabe o que o Jó falou? Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ainda que ele me mate, estou aqui, Senhor. Ainda que ele me mate, vou continuar falando dele. Não tem dinheiro, vou continuar falando dele. Tem doença e enfermidade, vou continuar falando dele. Está difícil a situação na terra, eu vou continuar falando dele.
E se você morrer? Se eu morrer, eu vou para o céu. Não vai ser melhor que aqui? Atos 14, 7. Olha que coisa linda. Atos 14, 7. E ali, diz respeito a Paulo e Barnabé, e Silas estava junto, e ali pregavam o evangelho. Pregavam o evangelho. Cadê o tema, Jaque? Pregue a graça. A graça é Cristo. Cristo é o evangelho. Pregar a graça, pregar Cristo, pregar o evangelho é a mesma coisa. Então, Atos 14, 7. E ali pregavam o evangelho. Para terminar o verso 9. Olha o que ficou registrado. Tinha um paralítico lá, verso 9. Este ouvia falar de Paulo. O que Paulo falava? Verso 7. O evangelho. Verso 9. O paralítico ouvia Paulo falar. O que Paulo falava? Verso 7. O evangelho. E daí? Bom, verso 9. Ele ouvia Paulo falar e ele olhou para Paulo e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Por quê? Por que ele teve fé para ser curado? Verso 7. Porque Paulo pregava o evangelho. Verso 9, o que ele ouvia? Verso 7, o evangelho. Verso 10, Paulo falou para ele, levanta-te direito, Deus é contigo, nenhum mal te sucederá, você não vai morrer não. Coronavírus pegando todo mundo, nego morre para lá, morre para cá, morre para lá, para cá. Veio uma palavra profética para mim. Você não vai morrer não. É de graça, fala pro seu irmão, você não vai morrer não. Vamos ficar de pé. Tá difícil a vida, irmão? Ora mais. Tá difícil a vida, irmã? Leva as coisas de Deus mais a sério. É assim que se resolve. Tá difícil? Faz uma confissão de fé. Fecha os seus olhos. Não se preocupa com ninguém. Para de ficar pensando que o gás aumentou, que a gasolina está cara. Fecha os olhos e aonde você estiver, diga assim, ó. Eu nasci para a glória do Senhor. Predestinado estou. E tem anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora, libere a sua fé. Eu nasci. Deus poderoso, revela a tua palavra aos teus filhos. Para a tua glória em nome de Jesus. Manifesta a tua glória na vida de todos que ouviram essa ministração. Da sabedoria, da revelação. Para a tua glória em nome de Jesus. Quem pode dizer amém?